T-Voz, sua TV online. Uma sessão que era para ser tranquila acabou em tumulto e agressão na noite da última segunda-feira na Câmara Municipal de Orlândia. A vereadora Michele Junqueira, mulher do ex-prefeito Vado, interrompeu a fala do vereador Leôncio sem autorização e fez acusações contra a prefeita da cidade, Flávia Mendes Gomes. O presidente da Câmara, Beia, tentou impedi-la, mas sem sucesso. O também vereador goiano repreendeu a atitude da vereadora e disse que era comum essa atitude da parlamentar. A discussão prosseguiu e a sessão foi suspensa por 10 minutos. Durante a pausa, o ex-prefeito Vado chegou de mansinho, invadiu o plenário e agrediu o vereador goiano com tapas no rosto e também socos. O fato terminou em confusão. O vereador goiano foi agredido pelo ex-prefeito Vado. A sessão precisou ser interrompida e encerrada pelo presidente Luiz Carlos Vilarim Beia. E o T-Voz esteve nesta sessão e registrou todos os detalhes desta briga, que virou a maior repercussão na cidade de Orlândia e toda a região. Ganhou destaque, inclusive, a nível nacional. Veja o momento em que o ex-prefeito Vado invade a Câmara de Orlândia e agride o vereador goiano. Veja o momento em que ele desfere um golpe contra o vereador. Olha só o momento em que ele dá um tapa no goiano. E o fato ganhou destaques nos principais veículos de comunicação regionais e também nacionais. Depois dessa confusão, o T-Voz procurou ouvir os dois lados. A gente esteve com o ex-prefeito Vado e ouviu o que ele tem a dizer sobre essa agressão. Ele falou um pouco os motivos pelos quais levaram ele a agredir o vereador. Em seguida, o T-Voz também conversou com o vereador goiano, que também explicou o que aconteceu e falou sobre essa agressão. Boa tarde a você, boa tarde a todos do TV Voz. Olha, ontem nós, como de costume, todas as segundas-feiras tem a sessão ordinária aí a partir das 8 horas, e ontem nós estávamos ali discutindo e posteriormente votamos o veto referente às emendas, referente àquele projeto de lei do transporte dos estudantes. E aí, na palavra livre, começou-se uma discussão entre o vereador Leôncio Mazarão e a Michele, uma discussão um pouco acalorada. A vereadora, já de costume, daquele jeitão descontrolado dela, falou ali várias palavras, várias inverdades, igual ela tem o costume de falar ali em plenário, ofendendo a tudo e a todos. E aí eu vi um ato realmente inaceitável. Eu peguei, pedi uma parte para o vereador Leôncio para poder se solidarizar com ele por todas aquelas palavras e a forma que a vereadora o tratou. E aí ela também veio com todas aquelas palavras de baixo calão, ofensa pessoal, a honra do vereador chamando ele de ladrão, que ele roubou coisas num clube não sei aonde aí. Tudo palavras politiqueiras, palavras que não se prova, porque esse próprio pessoal aí, essa vereadora, o ex-prefeito Vado, já tentou me denunciar aí no Ministério Público, no Tribunal de Contas, e tudo caiu por terra, porque o próprio promotor aqui da cidade, a promotora aqui da cidade, entendeu que era um ato político, um revanchismo político baixo de uma pessoa que estava aí contra o vereador, e tudo isso caiu por terra. Então o que eu acho que aconteceu é que, infelizmente, o ex-prefeito ele não aceita que o povo não quer ele mais frente à prefeitura de Orlândia, e que eu, como vereador eleito democraticamente pelo povo, um vereador, se você puxar lá, eu não respondo nenhum processo.
Eu não respondo 70 processos. Eu sou um vereador que vim para falar a verdade. Eu sou um vereador que eu vim para trabalhar para o nosso povo, para defender aquilo que é bom para o nosso povo. E me parece que isso está incomodando e ele achou no direito de covardemente me agredir por trás, com tapas, socos, pelo um cidadão despreparado dessa forma. Eu me vejo lamentável esse acontecimento. Ele não agrediu o goiano JL. Ele agrediu 42 mil habitantes de Orlândia. Orlândia que não merece isso. Orlândia que quer um basta nesse tipo de ato, principalmente pelos políticos da nossa cidade. E quem esteve à frente da nossa cidade por 8 anos, aonde deixou aí uma dívida altíssima, uma cidade detonada e destruída, e hoje responde por todos esses processos, acha no direito de vir ofender covardemente o vereador que está aí lutando pelo povo? Então, é lamentável. Agora, goiano, depois desse episódio, a gente estava lá nessa sessão, a gente inclusive fez imagens do momento da agressão. Depois disso tudo, a gente viu que você ficou com a roupa toda rasgada por conta dessa agressão, virou um tumulto e o presidente Beia precisou encerrar a sessão por conta dessa confusão. Depois disso, o que você fez? Registrou o boletim de ocorrência? O que deve acontecer a partir de agora? Sim, a partir de aí, eu me desloquei até a delegacia de polícia da nossa cidade, lavrei o boletim de ocorrência contra este cidadão pelo ocorrido e depois me dirigi até o Hospital Beneficente Santo Antônio para fazer também o exame de corpo de delito, porque ele me deixou alguns hematomas por esta covardia que ele o fez. E aí, a partir daí, ele vai responder civil e criminalmente pelos atos cometidos contra a minha pessoa. Goiano, esse episódio que aconteceu na Câmara não mostrou a falta de segurança na Casa de Leis, que a gente viu a facilidade como as pessoas conseguem invadir o plenário e agredir os parlamentares. E não é a primeira vez que alguém invade o plenário. Não falta uma segurança, talvez, durante as sessões para evitar que problemas como esse volte a acontecer aqui em Orlândia, uma segurança, porque ali a gente viu que vocês estão ali à mercê de qualquer pessoa invadir e cometer isso novamente. Não falta uma segurança? Sim, e este alguém que você diz aí, que já invadiu o plenário, foi esse próprio cidadão. Na ocasião, ele invadiu também para agredir um companheiro ali de trabalho, que estava ali no seu cargo, exercendo o seu trabalho como vereador, e esse cidadão tornou-se a repetir e fazendo essa invasão. Eu até concordo com você, só que a forma que esse cidadão chegou ali, nós poderíamos ter colocado um exército ali que nós não conseguimos segurar ele com a fúria e a falta de respeito na qual ele invadiu aquele plenário. Então eu acho que para esse cidadão, para parar ele, então é só o exército. Então é lamentável, eu acho que a Câmara de Orlândia não é uma cadeia. Nós não precisamos lá de exército. Mas nós precisamos de bons cidadãos, de pessoas que querem o bem para a nossa cidade. E aí ocorre o que ocorreu naquele momento. Eu acho que isso é lamentável. Eu digo isso por quê? Porque na outra ocasião que ele invadiu, lá tinha segurança lá. A polícia militar estava lá naquele momento. Mas nem por isso conteve o ato desse cidadão, e que ele invadiu também o terceiro ou um dos poderes do nosso Brasil e da nossa cidade, e aí ele cometeu também esse ato irreparável e, no meu modo de ver, imperdoável. Agora, para a gente fechar, Goiano, o que deve acontecer no Legislativo? A gente sabe que a vereadora Michele faz algumas críticas para a atual prefeita e
houve um bate-boca entre você e a Michele, entre a Michele e o Leôncio, e a gente sabe o que acontece ali na Câmara e a população de Orlândia também já viu o que acontece muitas vezes, confusões com alguns vereadores. O que você vai fazer? Vai entrar com o requerimento, pedir a cassação da vereadora? Que providência você vai tomar nesse sentido? Da mesma forma que eu o fiz na outra ocasião, que a vereadora também cometeu ali uma quebra de decoro, usando todos esses palavreados, desmerecendo e comprometendo aí a honra do vereador, igual ela deixou claro, me chamou de ladrão, que eu sou um ladrão, que eu roubei não sei aonde. Eu tenho por obrigação e por respeito ao nosso povo apresentar um requerimento pedindo para que os nove pares em plenário possa sim estará um inquérito de cassação contra esta vereadora, por esse ato que já é reincidente. Então, vou se reunir com os vereadores, vou colocar para eles que eu estarei sim apresentando este novo requerimento, aonde que eu vou pedir para que instaure, para que nós possamos fazer ali um procedimento administrativo para que esse ato não volte a acontecer mais, para que a pessoa, para ser um parlamentar, ela tem que saber que ela tem que ter respeito e ela jamais ela pode interferir na honra do nobre vereador, no caso, igual ela fez comigo. Mado, o que aconteceu? O que levou a você tomar tal atitude na sessão da última segunda? Boa tarde. Boa tarde a vocês, cumprimentar a todos aí da TV Voz. Foi realmente de muito tempo que o goiano vem com provocações em relação à minha esposa, em relação à minha pessoa, discutindo a administração passada, nunca querendo discutir a administração atual, e culminou com essa sessão de segunda-feira, onde ele teve uma discussão acalorada entre a Michele e o Leôncio, sobre um poço que a prefeita perdeu, e o goiano entrou no meio da discussão para realmente cutucar, no caso, a Michele, e a Michele levantou a voz com ele, e logo o presidente da Câmara suspendeu a sessão. Quando suspendeu a sessão, eu estava assistindo a sessão da Câmara pela internet, uma pessoa me ligou e falou assim: olha, Wado, teve uma discussão feia aqui entre a Michele e o goiano falou umas coisas para a Michele em relação a ela, em relação a você, isso já estava na sessão suspensa. Eu imediatamente peguei meu carro e fui para lá. Só que da discussão, a Michele pegou e foi embora. Só que quando eu cheguei, o Tião Braga ligou para a Michele e falou: volta porque o Wado está aqui. Aí ela voltou. E quando eu entrei na Câmara, realmente eu fui lá para tirar satisfação com ele. Se a Câmara tivesse, a sessão tivesse andamento, eu ia esperar para tirar satisfação depois, mas a sessão estava suspensa. Aí eu entrei realmente, fui lá para tirar satisfação com ele, porque vinha de muito tempo realmente. Não foi só da sessão de segunda-feira, foi de várias sessões. Agora, Wado, depois do que aconteceu, como que você viu a repercussão que isso criou na cidade, não só na região, como deve virar também notícia a nível nacional? Como que você viu essa repercussão também aqui na cidade? Olha, agressão nunca é o ideal, ninguém quer partir para uma agressão. Você só parte para uma agressão em último caso. Agora, a reação tem que ter. Nós temos uma fala do Papa de janeiro, onde o Papa diz: fala da minha mãe que eu vou responder com soco. Se o Papa fez isso, imagina a minha pessoa. Agora, nós estamos vivendo aí 105 anos da cidade, quer dizer, nunca ninguém quer fazer esse tipo de coisa, só que realmente não dava mais para segurar esse tipo de coisa. Então, foi isso que aconteceu. Mado, o que você acha que está precisando na Câmara? Nesse caso, a gente viu também a facilidade com a qual as pessoas conseguem ali entrar no plenário, até fazer outras coisas. O que você acha que falta? Não precisa também de uma segurança, talvez, ali? Olha, o que precisa é a prefeita falar a verdade. Se ela falar a verdade, não vai acontecer esse tipo de coisa. Agora, a população está inflamada. Nós temos votações lá que a população se sente ofendida, principalmente pelo vereador goiano. A população está inflamada em relação à mentira de campanha da prefeita, que ela mente a população. A questão dos ônibus é registrado. O vereador Zordan mesmo, nessa sessão de segunda-feira, ele tirou e falou: tá aqui, ó, ela prometeu estelionato eleitoral. Quer dizer, isso vem um barril de pólvora sabendo que eles vêm mentindo. O problema de água em Orlândia é gravíssimo. Eles ganharam uma eleição, nós vamos resolver o problema da água.
Então, o que precisa, eu acho que não é nem segurança em relação à Câmara Municipal. Aquilo é a casa do povo. O que precisa é ela falar a verdade e os vereadores, ao invés de falar de administrações passadas, falar dessa atual. Esquecer que nós temos de eleição, eles, desde a posse, se você pegar o discurso da posse deles, na posse eles já falavam da minha administração, que não é nem a passada, é a outra. Quer dizer, foi 2001, 2008. Eles estão esquecendo que tem que administrar, estão falando em eleição, eleição. Eu nem sei se eu vou ser candidato. Não é a questão de eu poder ou não poder. Que eu posso ser candidato, eu posso. Agora, se eu vou ser candidato, eu não sei se eu vou ser. O que eu acho é que está na hora de Orlândia parar de dividir em 3 para não acontecer o que aconteceu dessa vez. A oposição tem que se unir para ganhar a eleição. Porque hoje o que a gente vê em relação à administração atual é um desastre. Agora, se há divisão, todos partem com chances iguais. Mas nós não podemos aceitar o que está acontecendo hoje na administração, principalmente que nós temos hoje um legislativo realmente muito inteligente. Não estou dizendo só da Michelle, em todos os setores. Então as discussões são acaloradas entre oposição e situação. E a prefeita me coloca um líder dela, que é um verdadeiro barril de pólvora, é a pessoa que provoca de um cinismo extremo, todo mundo sabe. Agora, em relação ao que aconteceu nas redes sociais, que a gente vem fazendo, se você for ver nas redes sociais, é lógico que os que são do lado dela, defende ela, mas a população em si, não estou falando nem os partidários a mim, não aguentava mais esse cara, pelo cinismo que ele agia em relação à população, maltratando as pessoas. Foi um presidente de Câmara que maltratou as pessoas. Então é isso que está acontecendo. Eu acho que foi um desabafo. Eu digo, não foi o desabafo do Vado, não foi o desabafo da Michelle, é o desabafo da população. Eu andei na rua hoje por volta de 11h30, meio-dia, as pessoas falando, Vado, esse cara estava merecendo, ninguém aguentava ele. É a voz das ruas. Se vocês saírem na rua e entrevistar, vão falar, não, é voz geral que agressão não tem que ter, lógico. Agora, se você falar, e o cara? Não, ele merecia. Agora, Valdo, depois desse episódio, o que aconteceu? Tem notícia se o Goiano registrou o boletim de ocorrência? Vocês vão fazer um boletim de ocorrência também com relação a isso? O que deve acontecer a partir de agora? Olha, eu estou imaginando que, lógico, que ele age a mando da prefeita, que ele já registrou o boletim de ocorrência. A Michelle só não registrou o boletim de ocorrência porque o advogado dela está em São Paulo, mas vai registrar amanhã. Houve as ofensas, já tem testemunha que houve ofensa. Mas a questão, não vamos dizer assim, não é nem entre a Michelle e o Goiano, é nada. A questão é Vado e Goiano. Ali que foi o problema. Então, a Michelle vai registrar. Agora, eu vou responder na justiça o que aconteceu. O que aconteceu eu estou colocando para vocês. Várias provocações, várias ofensas e desencadeou nisso aí. Ontem na sessão a gente tem observado, inclusive, ela faz algumas denúncias que são até importantes da população saber, a gente acompanha, mas ontem virou uma discussão um pouco acalorada entre ela e o vereador Leôncio. No momento em que ele usava a parte da palavra livre dele, que ele deveria falar, ele não concedeu a parte talvez para a vereadora, e mesmo assim ela fez o uso da palavra. Na sua opinião, não falta às vezes também um respeito por parte de todos os vereadores se respeitarem entre si, porque na Casa de Leis também tem normas e as pessoas precisam respeitar essas normas como parlamentares. Qual que é a sua opinião sobre isso, Vado, com relação a respeitar o regimento interno da Casa? Não, tem que ser respeitado. No caso, realmente, é o que eu estou dizendo. Se cedeu ela, se cedeu ele. O problema na discussão foi a entrada do Goiano. A discussão entre o Leôncio e a Michelle, houve realmente uma hora que ele não deu a parte, mas aí depois ele concedeu a parte, mas a entrada dele, o cinismo dele, é que realmente desencadeia tudo isso. Agora, tem que ser respeitado o regimento, a Michelle sabe disso, tanto que ela ligou depois para o presidente da Câmara, se desculpando. Agora, qual vai ser, o que vai acontecer? Com certeza, o Goiano deve pedir a cassação da Michelle, uma coisa que não vai virar, até porque não tem porquê. Deve abrir uma queixa-crime comigo. Eu já tinha uma, que foi arquivada, que foi em relação ao marido da prefeita, e agora tem essa que nós vamos ver na justiça o que vai ser fazer. Agora, o que eu vou falar é o que eu estou falando para vocês. Tudo isso desencadeou pelas provocações que ele vinha fazendo. Vado, para a gente encerrar, depois desse episódio, o que você disse, que precisa ter o respeito entre os vereadores, precisa respeitar o regimento interno, você acredita que vai ter uma harmonia melhor entre os vereadores? O que você pensa, assim, sua meta também, dos vereadores que são da base de sustentação durante a eleição que foram eleitos, o que você passa para eles? Vocês conversam,
para até um respeitar o outro nessas sessões? O que você passa, Vado? Você que é um político muito experiente aqui na cidade. Olha, eu acho que a harmonia na Câmara é bom para todo mundo, para quem está na oposição, para quem está na situação, quem está na oposição para defender seu ponto de vista, quem está na oposição. O que eu acho difícil é com uma liderança dessa, que numa sessão ofende 4 vereadores, inclusive o presidente da Câmara contestando o diploma de vereador de oposição, que no caso o Zordan, realmente a prefeita não quer que haja harmonia no poder legislativo. Quer dizer, ela nomear um líder daquele, realmente ela não quer. Agora, se ela mudar a liderança dela, lógico que vai haver harmonia. O caso da Michele, eles se excederam porque a Michele provou que perdeu um poço. Na sessão passada, o Leôncio tentou contestar, ela trouxe documento. Foi liberado na Secretaria de Recursos Hídricos 2 poços artesianos dados pelo governador. Só chegou um. E o Leôncio precisou concordar que ele perdeu. Por que na sessão passada ele já não concordou? Nós tivemos perda de UPA. A cidade não para de perder as coisas. Então, o que acontece? Eles não conseguem discutir a administração deles. Eles têm que discutir outras administrações. E lá, por exemplo, tem partidários meus, tem partidário de outros ex-prefeitos. Isso aí causa um barril de pólvora. A discussão da administração de cada um tem que ser feita na eleição. Se eu for candidato, vai discutir a minha administração. Se o Rodolfo for, vai discutir a dele. Agora, eles querem discutir a minha quando não é isso que está em discussão. Nós temos que administrar o momento atual, que é muito ruim para a cidade. Principalmente, o problema de água hoje é gravíssimo. E eles ganharam uma eleição, eu perdi a eleição para a atual prefeita, e eu me sinto roubado. Isso é tanto que eu fui nos tribunais, fui na justiça, só que eles chegaram a ponto, a Michele até falou na sessão de ontem, a Michele falou assim, você pode ver o vídeo, falou, Leôncio, você é da igreja, você não pode mentir. A Flávia tinha comitê ou não tinha comitê? É lógico que tinha comitê. E eles falaram em juízo que não tinha comitê, que foi um dos casos de pedido de cassação dela, que ela alegou que fez uma campanha de graça. Todo mundo sabe que o Mário Brunhara foi plantado aqui para buscar o dinheiro de volta, que é para pagar a conta da campanha dela. Então eu acho que isso tudo que dificulta. Agora, ela tem uma saída, ela pode trocar a liderança, buscar uma pessoa mais sensata. Agora, se começar com esse tipo de provocação, realmente, porque ontem, na sessão, a Michele estourou, o Tião Braga estourou, acusando ele de problema no centro de lazer, o próprio Zordão, uma hora ou outra, também perdeu a paciência, o presidente da Câmara ia perder a paciência, tudo com uma pessoa só. Como é que você pode pôr uma liderança que ela não consegue agregar? Então eu vejo como grande problema do Legislativo esse aí. Vado, você que é uma pessoa muito experiente aqui na cidade de Orlândia, é político, é uma pessoa que tem o seu reduto eleitoral, muitos comentários a gente ouve na cidade com relação que isso que acontece muitas vezes na Câmara, essas denúncias, essas críticas, talvez seriam voltadas por questões eleitorais, já pensando lá na frente, no ano que vem, que a gente sabe que tem as eleições municipais. Vocês já pensam nisso mesmo, na campanha eleitoral do ano que vem? Tem um fundamento eleitoral também, Vado? Todo mundo que é político pensa numa eleição, você só não pode viver ela o dia a dia. Eu, por exemplo, quando eu fui prefeito 8 anos, eu não vivi a próxima eleição, eu vivi durante o período eleitoral. A prefeita tinha que viver a administração dela, ela não consegue, porque ela não tem um trabalho para mostrar. Então ela trabalha para desarticular uma oposição. É isso que eu acho que é o grande mal dessa administração, trabalhar com isso. Eu acho que ela não consegue trabalhar a administração dela, só pensando em outras administrações. Para a gente fechar, Vado, o que você espera agora, depois disso tudo que aconteceu, depois dessa repercussão que se criou aqui na cidade e na região também? Eu acho que é ruim para a cidade, mas são coisas que passa a política. Tem que saber que tem sangue, tem política, é uma defesa da população, é uma maneira de a situação saber que a oposição não está parada. A discussão foi que a prefeita perdeu um poço artesiano. Quantas cidades não sonham com um poço artesiano? Orlândia muito mais que todas. O problema de água é muito grave. E Orlândia perdeu por uma incapacidade da prefeita perder um poço artesiano. A situação não aceita isso. Quer dizer, isso não é discussão política. A discussão, por exemplo, também se acalorou a hora que a Michele falou, o marido da prefeita desistiu do mandato, sabendo das mentiras dela, uma pessoa que teve 2.000 votos. Quer dizer, ele tinha que ter uma responsabilidade. Ele próprio não aguentou ela, que é muita mentira. Então, eu acho que nós temos que ter pé no chão, trabalhar. Ninguém quer uma guerra na eleição. Eu já participei de 6 eleições, uma eleição do meu pai, ganhei 4, mais a do meu pai, perdi 2, tudo isso faz parte do jogo. Mas ninguém quer uma guerra na eleição, todo mundo quer espaço para apresentar a proposta, é isso que a gente quer. Agora, realmente, se você for ver,
tem vereadores de situação e de oposição que tem que ser respeitado. Agora, no caso, o goiano, ele vai simplesmente... Agora, não se engane, não é da cabeça dele, ele cobra a conta da prefeita, o voto dele para ela é importante, e eu tenho certeza que ela também não aguenta ele, mas é caro o voto dele. Então ele cobra serviço da prefeitura, cobra as coisas, então, vamos falar assim, ele judia da prefeita, ela paga caro o voto dele, e ele passa por tudo, quer dizer, obriga a ser líder da prefeita, serviços que são direcionados para ele, então tudo isso que acontece. Eu vejo com dificuldade a prefeita junto com essa pessoa. Agora, eu acho que se ela tiver um pouco de jogo de cintura para administrar a cidade, ela consegue pelo menos levar até o final o mandato dela e realizar alguma coisa. Senão, o mandato dela terminou agora.